Boa noite para todo mundo que está no Face aí acompanhando a gente na quarta-feira da resposta. Queria estar convidando você a estar adorando, exaltando o nome do nosso Deus e espalhar para o pessoal da igreja também o link do Face, né, para estar acompanhando a gente nesse culto. Mais uma quarta da resposta. Quero convidar você a adorar e exaltar o nome do nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Nós te adoramos nessa noite, Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, ó Deus, nessa noite. Nós declaramos nada impossível para ti, ó Deus. Não é impossível para ti, Senhor Jesus. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti.
Jesus, eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. Louvado seja Teu santo nome, Jesus. Nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, ó Senhor. Não somos nada sem Tua presença, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Nós queremos Te adorar de todo o coração, Jesus. Muito mais do que palavras, nós queremos expressar o nosso amor por Ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja Teu santo nome, Deus. Muito mais do que palavras, meu amor eu quero expressar na intimidade. O meu coração deseja Tua presença gloriosa aqui. Eu quero sentir. Então direi que és Senhor, Tua verdade reina sobre mim. E cada vez eu quero mais Tua santidade a me envolver. Tu és tudo que eu preciso, és o ar que eu respiro. Em Ti quero me lançar, em Teus braços descansar. Cada dia quero mais Tua unção e o Teu poder. Quero mais, muito mais, em Ti viver. Oh, oh, oh. Muito mais do que palavras, meu amor eu quero expressar na intimidade. O meu coração deseja Tua presença gloriosa aqui. Eu posso sentir. Então direi que és Senhor, Tua verdade reina sobre mim. E cada vez eu quero mais Tua santidade a me envolver. Tu és tudo que eu preciso, és o ar que eu respiro. Em Ti quero me lançar, em Teus braços descansar. Cada dia quero mais Tua unção e o Teu poder. Quero mais, muito mais, em Ti viver. Tu és tudo que eu preciso, és o ar que eu respiro. Em Ti quero me lançar, em Teus braços descansar. Cada dia quero mais Tua unção e o Teu poder. Quero mais, muito mais, em Ti viver. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Para sempre reinará, não há outro igual a Ti. Para sempre reinará, não há outro igual a Ti. Para sempre reinará, não há outro igual a Ti. Para sempre reinará,
Tu és tudo que nós precisamos, ó Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, no nome de Jesus. A paz do Senhor, boa noite. Eu quero rapidamente estar falando com você sobre as ofertas, né, os dízimos e as ofertas. Eu quero convidar você a manter a sua fidelidade, a manter a sua fidelidade com o Senhor, a sua fidelidade com a casa do Senhor, com a família de Cristo, amém? Aí na sua casa mesmo, você nem precisa de estar vindo aqui, né? Porém, a gente está com a igreja aberta às quartas-feiras, a partir das 16 horas, tá? Das 16 até a hora do culto, a gente está aqui com as portas abertas para receber o seu dízimo e a sua oferta. Se você quiser estar aqui, a gente está organizando um por um para vir aqui deixar a sua oferta. O pastor ou algum presbítero vai estar aqui recebendo você. Aos domingos também, da mesma forma, na parte da tarde, a partir das 16 horas, a gente está aqui na igreja recebendo vocês, com a porta aberta para entregar o seu dízimo aqui na casa do Senhor. Você que se não quiser vir até a igreja, a gente deixa aí o link, né? O link de ofertar, tem o QR Code, tem os dados da conta bancária, tem 2 bancos diferentes, aí você se sinta à vontade para ofertar, né? A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria, e que ofertar é um desejo do cristão. Sabia? Que você que talvez não tenha o desejo de ajudar, você que não tem no seu coração, não queima um desejo de ajudar, eu acho que fica muito em xeque aí. Será que a gente é um cristão mesmo? Porque cristão é de essência, é de fundamento, né? A gente querer ajudar o próximo, né? É um lugar que a gente juntos, a gente se apoia, a gente se levanta, a gente se ajuda. Então, ajudar, contribuir e ser fiel é básico, né? É o básico do cristão. E eu quero convidar você, meu irmão, a não deixar a sua fidelidade de lado nesse tempo de distância, né? Distância social, mas que a gente continue aí unidos como igreja, num só propósito, em uma só visão, amém? Eu quero convidar você a manter a sua fidelidade e a dar os seus dízimos e as suas ofertas. Quero orar pela sua vida nesse momento. Aí na sua casa, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, eu te louvo nesse momento por cada pessoa, Pai, que se dispôs a ofertar, que se dispôs a continuar sendo fiel ao Senhor, se dispôs a dizimar, Pai, tirar daquilo que o Senhor pede. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja nessas casas, Pai, que o Senhor mostre a sua fidelidade, Senhor, para aqueles também que se mostrarem fiel com o Senhor, que o Senhor mostre a sua fidelidade. Nós profetizamos, Pai, nós oramos que em cada lar, que em cada casa, o Senhor venha ser, Pai, o Senhor continue sendo fiel, que o Senhor não deixe faltar nada, Pai, na mesa dos seus filhos, que o Senhor não deixe a necessidade de chegar na mesa dos seus filhos, Pai. Isso é o que nós oramos, Pai, o que nós profetizamos, Pai. A sua igreja, ela deseja se manter fiel, a sua igreja te ama e entende que o seu reino precisa das contribuições para se manter vivo enquanto a gente ainda estiver aqui na terra. Pai, eu te louvo por cada vida, por cada membro e por cada pessoa que está assistindo, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo em nome de Jesus, amém. Aleluia, nós somos gratos a Deus pelo teu amor, pela tua fidelidade. Nós queremos expressar essa gratidão, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de
Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Eu não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Aleluia. Louvado o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu quero, antes de começar a ministrar a palavra de Deus para essa noite, eu gostaria de dar alguns avisos aqui rápido. Eu gostaria de falar que no próximo sábado, nesse próximo sábado agora, às 18 horas, é a nossa rede de mulheres, né? A gente está numa série também na rede de mulheres, está sendo lá pelo Facebook da igreja, e eu queria convidar você a estar assistindo, né? Tá lá no Facebook da igreja, nesse mesmo Facebook que você está vendo a live agora, e eu gostaria de convidar você, né? Esteja compartilhando o banner da rede de mulheres, já foi postado aí na página. Assim que acabar o culto, você vai lá e compartilha esse banner, chama as pessoas para assistir, né? Vai ser sábado agora, às 18 horas, lá na página, aqui mesmo na página da EPV do Santo Agostinho. Também nesse sábado, de 9 às 11 da manhã, a ação solidária da igreja, né? O Ministério de Ação Social, ele vai estar ali no ginásio poliesportivo do Santo Agostinho, fazendo uma ação de troca, né? Troca de 1 quilo. Você traz 1 quilo de alimento e ganha uma máscara, né? A máscara que agora, hoje, em Volta Redonda, se torna uso obrigatório. Então você ganha uma máscara no retorno de 1 quilo de alimento. É limitado a 100 máscaras, então chega primeiro. E também não pode ser sal e nem açúcar, amém? Sal e açúcar a gente tem bastante, graças a Deus, aqui no celeiro da igreja. Então quero convidar você a estar ali no ginásio esportivo no Santo Agostinho, na principal, para estar fazendo ali, né, essa doação, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos aí que porventura se encontram necessitados. Amém? Então, sábado agora, além da ação solidária, também vamos ter a rede de mulheres, então fica ligado aí. Você também, um último aviso, né? Você empreendedor, você que tem um negócio aí, nós temos a ciência de que tá difícil, né, nesse tempo aí de quarentena, e eu quero dizer que a gente está com um portfólio de empreendedores que é totalmente gratuito. A gente abriu um site, né, tá compartilhado aí nos grupos de WhatsApp. A gente abriu um site com todos os nossos empreendedores aqui da igreja, e eu gostaria de convidar você que é empreendedor, esteja entrando em contato com alguém do Ministério de Comunicação e esteja passando da sua empresa, como que está funcionando agora aí
nessa época de quarentena, para a gente tentar alavancar e te abençoar, amém? Então a gente está colocando lá, e você que também, que não é empreendedor, dê preferência aos nossos irmãos, né? Tá lá na página, tá lá no site, olha lá, vê se tem algum serviço que você precisa e dê preferência aos nossos irmãos, amém? Gostaria de orar com você para a gente iniciar a palavra de Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esse momento até aqui, te agradeço porque o Senhor já se fez presente através desses louvores, e eu tenho certeza que o Senhor já se fez presente nas casas, que o Senhor já alcançou os corações, que o Senhor já, Pai, entrou nas portas, o Senhor se faz presente nessa sala ou nesse quarto, aonde quer que essa pessoa esteja assistindo agora. A igreja, ela transcende as paredes, eu creio nisso, nunca foi diferente, mas agora nós mais do que nunca sabemos disso, Pai. A igreja não é o lugar, a igreja também não sou eu sozinho, a igreja somos nós, Pai, e nós continuamos em unidade, mesmo distantes, porém em unidade. Nós somos igreja, e eu sei que o Senhor está lá, em cada casa, assim como o Senhor está aqui também com a gente. Eu quero te pedir, Senhor, encontre os nossos corações, nos permita chegar mais perto do Senhor mais uma vez, com a sua palavra, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Meu irmão, eu queria, iniciar essa palavra, que a gente está na série aí, na série Passos para a Sua Vitória, amém? Passos para a Sua Vitória, estamos na 6ª semana que vem ainda iremos falar sobre Abraão, a série Passos para a Sua Vitória é baseada na vida de Abraão. Nós estamos estudando sobre Abraão e aprendendo com a vida dele sobre os nossos passos, para a gente alcançar essa vitória. Então eu quero que convidar você a prestar atenção nessa palavra. Eu sei que em casa o ambiente é um pouco mais informal, a gente acaba perdendo a atenção, mas eu queria te convidar a fixar a sua atenção aí. Eu tenho um pouco de curiosidade, de como que você está vendo esse vídeo aí, como que você está assistindo, tá deitadão no sofá, você está aí na cozinha comendo um negócio, como é que tá? Ou você se arrumou? Tem que se arrumar para ir no culto, não tem? A gente toma banho, se arruma, as meninas fazem maquiagem. Como é que você está aí? Você se arrumou para vir no culto? Como é que tá? Eu tenho curiosidade. Um tempo atrás, na rede de adolescentes, a gente tinha muitos adolescentes querendo culto de adolescentes, rede. E a gente falava assim, não, vai ter culto não. Aí eles falavam assim, não, vamos ter, eu quero dançar, eu quero cantar, eu quero fazer teatro, eu quero fazer um monte de coisa. Eu falei assim, é para quem que está fazendo? Aí ele respondia, é para Deus, é claro que é para Deus. Então eu falei assim, então faz em casa, canta em casa, dança em casa, canta na célula, faz teatro na célula, não é para Deus? E foi muito bom esse tempo, porque realmente eles começaram a fazer na célula, as células começaram a funcionar. Eu quero realmente incentivar você a continuar o seu ministério, antes de tudo, continue o seu ministério nas suas células online, continue cantando, dançando. O seu ministério pode continuar funcionando normalmente, mesmo online, Eu queria também perguntar, não sei como é que tá, mas a minha dúvida, sobre aí na sua casa, como é que tá o seu fervor também? Será que você continua gritando amém, vibrando, gritando glória a Deus, ou não, E assim como a gente falou para os adolescentes, é para Deus. Então, se eu faço só na igreja, talvez não era para Deus. Então eu quero convidar você, meu irmão, a sentir na igreja. Você está na igreja, então você agora vai ouvir essa mensagem e vai receber de Deus. Se der vontade aí, você vai falar um amém alto, você vai dar uma glória a Deus, amém? A gente está vivendo uma situação muito difícil e é impossível ignorar, É impossível a gente simplesmente ignorar a situação atual, a pandemia, a quarentena, a questão da dificuldade de escolha, o governo. A gente vê que é uma balança entre a economia, entre a miséria, entre a saúde, entre a precaução, e isso tudo colocado numa balança dá essa briga, essa indecisão, a gente não sabe muito bem, e é uma decisão muito difícil para aqueles que têm que tomar essa decisão. É uma decisão muito difícil para os nossos governantes, porque realmente é uma decisão que pode gerar morte,
pode gerar vida, pode gerar uma inúmera situações diferentes. Então a partir dessa dificuldade toda, a gente começa a ver que gera toda essa briga, né? Essa guerra que a gente assiste aí nas mídias, que a gente vê aí nas redes sociais, na televisão. Porém, a primeira coisa que eu quero te falar é que nós, diferente disso tudo que a gente está assistindo, nós somos o povo da bem-aventurança, amém? Nós somos o povo da bem-aventurança. Salmo 133 fala sobre isso, que os bem-aventurados são aqueles que são como o óleo. Nós não somos como a barba ou a cabeça de Arão, ou muito menos como o pé de Arão. Nós somos como o óleo que desce sobre a barba e vai até o pé. Eu quero dizer que às vezes a gente se acaba colocando numa posição extremista, né? Eu sou esse lado ou eu sou aquele lado. Nessa situação, meu irmão, de dificuldade, eu quero te dizer que o povo bem-aventurado, o povo das bem-aventuranças, nós não somos extremistas, nós somos pacificadores, nós somos aqueles que levam equilíbrio. Nós não somos a cabeça, não somos o pé, não somos os extremos. Nós somos como o óleo, nós perfumamos o corpo, nós ligamos as duas partes. Salmo 133 continua falando que a gente não é como o Hermon, o Monte Hermon. A gente também não é como o Monte Sião. A gente não é a imponência do Hermon, aquele tamanho todo. A gente também não é pequeno como Sião, mas nós somos o que liga as diferenças. Nós somos como o orvalho, que vai de Hermon e vem até Sião. Os bem-aventurados são como o óleo que perfuma. Os bem-aventurados são como o orvalho que refrigera o vale. Nós refrigeramos. Nossa função é trazer paz. Nós não somos extremistas, nós somos pacificadores. Meu irmão, e por que eu estou te falando? Eu quero começar essa mensagem te falando isso, porque nós vamos falar sobre escolhas e consequências. E para saber escolher com sabedoria, para saber escolher, você tem que saber qual é o seu lugar nesse mundo, qual é o seu lugar nessa situação tão complicada que o mundo está vivendo. Nós não somos o extremo, como diz o Salmo 133. Os bem-aventurados são os que ligam as distâncias, são aqueles que refrigeram. Somos pacificadores e nós trazemos equilíbrio. Essa é a sua posição. Eu quero te falar de escolhas, que as nossas escolhas, elas podem transformar o mundo, elas podem transformar e transcender gerações após gerações. Nós estamos aprendendo, né, na quarta da resposta sobre a vida de Abraão. A gente já aprendeu muita coisa, então muita coisa talvez eu passe um pouco rápido, e que é sobre a história de Abraão. Eu acho que você já conhece, né? Conhece bastante coisa sobre a história de Abraão. A gente tem falado bastante e bem detalhado, tem sido bênção. E assim a gente vê que Abraão foi um homem muito importante nessa história da Bíblia, e não poderia ser diferente. Sua jornada foi seguida de decisões, muitas decisões. Ele foi o patriarca, né? O primeiro. E uma dessas decisões, em certo momento, como a gente viu, eu acho que na quarta passada, retrasada, foi uma decisão sem a orientação de Deus, fora da palavra de Deus. Foi uma decisão de ter um filho fora do seu casamento. O Senhor tinha uma promessa para ele, que era ter um filho, que seria o filho da promessa, que ele seria o herdeiro de Canaã, que é uma promessa da terra prometida, e o seu filho seria, mas Deus nunca abençoa uma pessoa individualmente. Isso é muito legal. Deus sempre abençoa através da família. Se você parar para perceber, Deus sempre abençoa através da família. Ele está falando: eu vou te dar um filho, Abraão. Então não era um filho qualquer, não era um filho da escrava, era um filho da sua família, da sua esposa. Essa era a promessa. Mas aí Abraão toma uma decisão fora da orientação de Deus. Deus não mandou ele ter um filho com a escrava, e ele vai na escrava, na serva da sua esposa, que se chamava Agar, a serva, e ele então tem um filho com ela, porque ele estava sem esperança, né? Ismael é o fruto de uma decisão humana, é um fruto do achismo, e por incrível que pareça, Abraão, o patriarca, teve uma decisão por falta de fé.
Abraão tomou uma decisão precipitada porque não acreditou plenamente na promessa de Deus. Isso é muito forte. Abraão, aquele Abraão, o patriarca, o herói da fé, ele toma uma decisão sem fé, por aquilo que ele achava e não debaixo da palavra de Deus, né? E o que uma decisão sem a palavra de Deus, sem a orientação de Deus, ela pode causar, né? Um pouco depois de Ismael, alguns anos depois, vem então o filho da promessa, Isaque. Então ele veio da sua esposa, veio de dentro da sua família. Então Isaque, ele é o filho da promessa. Isaque, ele é a herança. E depois de um tempo, eles cresceram um pouco. Ismael e Isaque têm um desentendimento. E o que Abraão faz? Abraão expulsa a serva, e o seu filho Ismael, que era o filho com a serva, expulsa eles do vilarejo, né? Da onde eles moravam. É claro que surgiu um desentendimento entre os dois filhos, mas se a gente parar para pensar humanamente, é bem pesado, parece até bem cruel, né? Mas foi o que ele fez. Ele pega a escrava, ele pega Ismael, que era um adolescente, que não pediu para nascer, que ele pega junto com a mãe de Ismael, que era uma serva, que não teve escolha de ter ou não um filho com ele. Ele era o senhor, ela era a serva, e ele pega duas pessoas que ele decidiu interferir na vida delas, fora da orientação de Deus, e ele tira eles do vilarejo, tira eles daquele local que eles moravam, expulsam os dois com um pouco de água e um pão, e manda eles para o deserto. Tira Ismael da herança de Abraão. Isso é muito forte. Tira Ismael da herança de Abraão, né? Um adolescente e uma mãe, que os dois não tiveram opção de estar vivendo aquela história, mas chegaram naquele ponto. E então a gente vê que lá em Gênesis, capítulo 12, 13 mais ou menos, a gente fala que Deus fala, né? Pode ficar tranquilo, eu vou cuidar de Ismael. Ele estava indo para o deserto, mas Deus falou que ia cuidar. Mas mesmo assim é estranho. Você tirou ele da sua herança, você tira ele do seu vilarejo e manda ele para fora. Eu gostaria de falar com você sobre Ismael e Isaque. Ismael é a semente de Abraão. Foi isso que Deus falou: vou cuidar dele porquanto ele é a sua semente. Isaque é o filho da herança. Isaque é a herança. Ismael é a semente, e Isaque é a herança. Nossas decisões são sementes. Por mais que você talvez se arrependa, ou decida errado, ou faça alguma coisa, é uma semente lançada. Essa semente vai germinar, e essa semente vai dar frutos. E a consequência disso é que, mesmo Ismael sendo jogado, né, para fora, às vezes até mesmo contra todas as expectativas de todo mundo, Ismael, claro, né, ele ora ao Senhor, o Senhor cuida dele, e Ismael então, ele não morre contra todas as expectativas, mas ele se torna uma nação. A Bíblia fala que a mão de Ismael seria contra todos, e todos contra Ismael. Ele se tornou uma nação grande e se tornou uma nação forte. Mas sabe quem são eles hoje? Na época, os ismaelitas, hoje nós conhecemos como a Palestina, são uma nação que foi gerada da dor. É uma geração que foi gerada com um sentimento de abandono, né? É uma geração que nasceu com isso. Imagina os filhos de Ismael, os netos de Ismael, quando eles forem saber qual que é a história do meu pai, né? Qual é essa história, de onde que ele veio, e de repente ele descobre que Abraão abandonou o seu pai, ou abandonou o seu avô no deserto, e abandonou o seu próprio filho e a sua mãe, que por um período no deserto quase morreram. Agar chegou a se distanciar de Ismael no deserto, porque ela não queria vê-lo morrer. Ela se distancia e ela ora, e aí o que acontece na verdade quando Deus ouve? Mas a gente vê então essa geração. Eu acho que essa geração, ouvindo essa história, sabendo do que acontecia, foi uma geração que nasceu
ferida, uma geração ferida dessa dor, desse abandono. Sabe quem são eles hoje? Eles são a Palestina, eles são lá Irã, a Síria, o Iraque, e esse povo vive até hoje em guerra contra Israel. Até hoje a Palestina em conflitos militares contra Israel. Hoje talvez por motivos mais políticos, ou talvez por motivos históricos, às vezes sem motivo nenhum, eles simplesmente enraizaram a rivalidade. E hoje ismaelitas e os israelitas continuam na mesma briga, fruto de uma decisão fora da palavra de Deus. Ismael era uma semente de Abraão, era uma decisão que ele tomou por conta própria. E olha só o desfecho de gerações e mais gerações e mais gerações sendo afetadas por essa decisão. Hoje, milhares de anos depois, a gente ainda colhe frutos dessa decisão. A gente ainda vê as guerras, a gente ainda vê os conflitos na Palestina. Ainda acontece até hoje frutos dessa decisão, né? Ismael era a semente, porém Isaac era a promessa. Isaac era a decisão certa, Isaac era a decisão correta, Isaac era a decisão debaixo da palavra de Deus. Isaac era a herança. Herança de quê? Herança de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Meu irmão, sabe quais são essas promessas? As promessas mais gloriosas que você pode ter na sua vida, que é a promessa da terra de Canaã. A promessa da terra prometida, né? Estar sobre as bênçãos de Deus. Ele fala lá, ó, você vai estar sobre as minhas bênçãos, eu vou te abençoar, eu vou amaldiçoar os seus inimigos, eu vou abençoar aqueles que estão com você. As promessas são ter Deus como seu aliado e como promessa uma Canaã, e para nós uma Canaã celestial. E Paulo ainda estende para os Gálatas falando o seguinte: olha só, povo de Gálatas, se vocês estão em Cristo, vocês também são descendentes de Abraão. Lá em Gálatas 3:29 ele fala: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Paulo fala, já é Novo Testamento, já é para nós. Se você está em Cristo, graças a Cristo que veio e fez você virar herdeiro, agora você também faz parte dessa promessa. Essa promessa, ela se estende de geração em geração. Ela é fruto da herança, é fruto da decisão certa. E olha só aonde que nós chegamos, né? Chegamos a Jesus Cristo, chegamos aos dias de hoje, debaixo de uma decisão certa, debaixo de uma herança, abençoados por Deus. Essa promessa, ela foi para Abraão, lá no começo. Abraão não tomou posse 100% dessa promessa, ele não dominou e não foi dono de Israel. A gente viu que quando ele foi enterrar sua esposa Sara, ele teve que negociar para comprar terra, para fazer o túmulo. Então não era dele, ele ainda não tinha tomado posse da promessa de Deus. Abraão, aquele que recebeu a promessa, não tomou, e aí ela se estende de geração em geração conforme a herança. Isaac era a herança, Ismael era a semente. Então ela se estende a Isaac, e depois ela se estende a Jacó, e depois aos 12 filhos de Jacó. E de repente os 12 filhos de Jacó, passando por um momento difícil, eles são presos no Egito. A gente conhece toda a história do Egito. E aí então vem Moisés, ainda na linhagem da herança, na linhagem da decisão certa, e naquela consequência a promessa está sobre ele também. A promessa de uma terra prometida, a promessa de uma Canaã, fruto de uma decisão certa. Então Moisés, ele vai, salva o povo, mas ele também não possui a promessa. Então depois de Moisés, Josué entra na terra, mais um pedaço dela, e ele começa a brigar muito. E a gente vê que de herança por herança, a gente chega até a Davi. E é a parte muito interessante quando a gente chega a Davi, porque a promessa feita a Abraão, que ia para sua herança, se estende por várias pessoas que não conseguiram possuir por completo a promessa de Deus feita para Abraão. Então vem Davi, e durante o período do reinado de Davi, houve unidade entre as 12 tribos de Israel. Houve unidade sobre Israel, e tinham uma só visão, eles tinham uma só linguagem. Foi o único período da história em que 100% do território israelense, o território prometido, ele foi dominado por alguém levantado por Deus, né? 100% do território prometido
profeticamente por Deus, estava totalmente conquistado e governado por Israel. Davi chegou e dominou até a última cidade dos Jebuseus e se tornou a cidade de Davi, e ele nomeia a cidade de Jerusalém, que se torna a capital de Israel. Então 100% da promessa estava sendo possuída. Davi possuiu 100% de uma promessa que vinha de gerações após gerações. Sabe de uma coisa interessante? Foi a maior janela de prosperidade sobre o povo de Israel. Foi a aceleração financeira, foi uma grande demonstração do poderio de Deus sobre o reinado de Davi. 100% da promessa sendo possuída, alguém vivendo 100% daquilo que Deus prometeu. 100%, meu irmão, é plenamente tudo o que Deus tinha prometido, toda a terra, e ele estava possuindo. E uma coisa legal é que eu acho que é o ponto chave disso, foi que Davi era um homem temente a Deus. Davi, ele tomou uma decisão, a ler a decisão de novo, ainda na herança, ainda talvez sem conquistar, guerra após guerra. Davi, ele tomou uma decisão, ele planta uma semente. Nossas decisões são sementes, né? Ele criou uma tenda de adoração, e naquela tenda tinha turno de pessoas após pessoas, onde que nunca ficava sem ninguém na tenda, e eles nunca paravam de adorar. 24 horas por dia eles estavam adorando. Enquanto a adoração não parava, enquanto a adoração não cessava, Davi ganhava todas as guerras. Enquanto a adoração não parava, Davi não perdia a posse da sua promessa, aquela promessa para Abraão. Davi não perdia, enquanto a adoração não parava. Não é interessante? Enquanto ele adorava, enquanto 24 horas por dia existia a adoração, ele continuava possuindo tudo aquilo que Deus tinha prometido. Depois de Davi, ainda na herança, vem Salomão. Salomão faz um templo gigante, levanta as paredes, levanta o prédio, e a gente vê que nesse tempo do prédio, da igreja, a promessa começa a se perder. Essa é uma parte muito interessante, porque ele fez um templo, ali agora é um lugar concreto, é um lugar grande, tudo que Deus merece, tudo do bom e do melhor, e de repente naquele lugar começa a ser um lugar de demonstração, começa a ser um lugar de vaidade, começa até a ser um lugar de idolatria, começa a ser um lugar onde que a presença de Deus talvez já não era mais o principal, a adoração cessou, e a promessa de Deus, que estava 100% dominada na época de Davi, se foi. A gente vê que um tempo depois, o povo de Israel de novo vai a exílio, agora por Babilônia, e eles perdem a promessa de novo. Isso é muito interessante. Eu quis chegar nesse ponto. Eu sei que eu preciso de falar isso, né? É inevitável a gente negar que a gente está vivendo nesse tempo, né? Um tempo difícil, um tempo muito complicado, um tempo que a gente, sabe, é pandemia, é quarentena, todo mundo dentro de casa, não pode ir na igreja, não pode sair. Não pode sair, não pode ir na igreja, a gente tem que ficar dentro de casa, né? E a gente vê alguns cristãos, a gente vê crente às vezes preocupado, a gente vê crente perdendo a sua promessa, perdendo a sua intimidade com Deus. A gente vê crente às vezes até mesmo apavorado, porque não tem um prédio para eu ir. A gente vê gente desesperada, a gente vê gente sem rumo, sem norte, porque não tem uma parede para eu estar dentro. Olha só que coisa que a gente acabou de ler. Não tem um prédio, existe uma promessa feita a Abraão, e essa promessa se estende a nós, como Paulo falou, que é a promessa de uma Canaã. E a promessa que Paulo falou, que é depois de Abraão, não é a mesma Canaã, não é uma terra, é uma Canaã celestial. A promessa ainda está viva para nós. A promessa feita a Abraão se estende à sua herança, e nós precisamos fazer uma escolha certa. Nós precisamos de plantar uma semente certa. Essa promessa ainda vive, essa promessa está aí ainda para nós, como a Canaã celestial. Ela não depende de um templo, como a gente viu. Quando o templo chegou, a promessa se foi, mas na época da tenda a promessa ainda se mantinha
plena, se mantinha 100%. Olha só que interessante. E essa promessa está sobre nós, sobre aqueles que estão em Cristo, que são herdeiros das promessas de Abraão, mas depende da nossa decisão. É uma promessa para nós, mas ela está condicionada. Que semente, eu te pergunto, que nós vamos plantar nesse tempo de dificuldade? Que semente que a gente vai plantar nesse tempo de quarentena e pandemia e distanciamento social? Que a gente está esperando às vezes do templo, a gente quer a parede de volta. Eu quero te falar, meu irmão, que semente que você vai plantar? Uma semente de fé, uma semente que Abraão não plantou no começo, mas depois chegou. Como é que tá? Que semente que você vai plantar? É tempo de entender que a bênção estará com quem decidir viver uma vida de adoração em verdade, uma vida de adoração em verdade, assim como Davi. A gente aprendeu 100% da promessa sendo possuídas. Davi pisava em tudo que Deus tinha prometido, e o seu segredo era não parar de adorar. Não era a igreja, não era a parede, era não parar de adorar. Que escolhas nós temos feito? Sabe um acontecimento interessante também na história lá do começo? Abraão, Deus pede para Abraão entregar o seu filho e como um sacrifício, e mandou matar o seu filho. E a gente vê nesse momento em que Deus chama Abraão para sacrificar o seu filho, ele fala o seguinte: você vai sacrificar o seu filho unigênito. Olha só que interessante, você vai sacrificar o seu filho único. Foi essa coisa que Deus pediu, foi isso que Deus pediu. Sacrifica o seu filho único, mas ele já tinha 2 filhos. Não era unigênito, ele não falou primogênito primeiro, ou o seu único filho você vai sacrificar. Olha só que interessante, a gente já sabe como é que a história acontece, mas essa é uma parte muito interessante, sabe por quê? Porque as nossas escolhas, como eu falei, elas transcendem gerações, elas mudam o mundo, elas mudam tudo daqui para frente. Assim como Abraão tomou uma decisão errada e nós escolhemos esse fruto, eu quero te perguntar que semente que você tem plantado. Sabe por que Deus falou que Isaac era o seu filho único, meu irmão? Agora é muito forte, né? Mas é exatamente, Ismael já tinha sido expulso da herança. Deus só reconhece aquilo que está sobre a sua palavra. Deus só reconhece aquilo que você decide sob a promessa dele. Deus não reconhece o que você decide por a sua falta de fé. É muito perigoso, meu irmão. É muito perigoso, e nesse tempo está muito difícil, porque a gente vê 1000 pastores na internet, né? Tem gente que era desviado ontem, na pandemia virou pastor de novo, sabe de tudo. E tem gente que virou médico, e a decisão só cabe a você e a mais ninguém. As decisões que são tomadas fora da orientação de Deus não são reconhecidas por Deus. Os frutos gerados não são reconhecidos por Deus. Mesmo Abraão já tendo um filho, o primeiro, que era Ismael, ele falou assim: sacrifica o seu filho único. Ele estava falando de Isaac, porque era o único sobre a promessa, é o único debaixo da promessa, era o único que era herdeiro, não era só uma semente, ele era herdeiro. Isso é muito forte. E a gente aprende na história de Abraão, nesses pontos que nós lemos, que é tempo da gente levantar um altar de adoração. Meu irmão, não tem outra escolha. Você quer possuir as promessas que Deus fez a Abraão? Você quer ser herdeiro de uma Canaã celestial? É tempo de levantar um altar de adoração na sua casa. É tempo de levantar um altar de adoração na sua sala, meu irmão. Aí onde que você está, aí onde que você está agora ouvindo a palavra de Deus, é aí que você tem que levantar um altar de adoração. Não é esperar da igreja ou esperar a aproximação de novo. A gente viu claramente, o templo não quis dizer muita coisa. Salomão tinha um templo e era o templo mais belo de todos. Nunca teve algo parecido, e simplesmente a promessa se foi na época do templo. Eu quero te perguntar mais uma vez, quais têm sido as suas decisões nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pandemia, né? A gente sabe que
e que está difícil, mas é tempo de levantar um altar de adoração na sua casa, meu irmão. É tempo de criar laços espirituais com a sua família. Sair com a sua esposa, sair com os seus filhos, jogar bola, brincar e criar laços naturais são excelentes, é fundamental. Mas criar laços espirituais dentro da sua casa é muito importante. É tempo da gente criar laços espirituais com a nossa esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais. É tempo de levantar um altar de adoração lá na sua casa, dentro da sua família, meu irmão. É só assim, é só adorando, é só levantando um lugar de adoração que você vai conseguir ser herdeiro de tudo que o Senhor prometeu para você. A palavra diz em Salmo 46, versículo 10: aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Meu irmão, Deus, eu fico pensando, será que Deus foi pego de surpresa nesse vírus aí? Será que Ele nem viu chegando, estava olhando para o outro lado na hora? Deus não viu, Deus foi pego de surpresa. Deus parou o mundo, meu irmão. Deus parou tudo. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Não tem como saber sem aquietar. Para saber tem que aquietar. Aquietai para que você saiba quem é o seu Deus. É tempo de parar a sua correria. É tempo de parar de pedir pela correria. Às vezes está pedindo doido para que as coisas voltem ao normal, né? A gente fica pensando, pô, será que Deus permitiu isso tudo e Deus nem viu chegar? Será que Deus nem viu chegar? Será que Deus foi pego de surpresa? Deus já sabia, meu irmão. Antes do primeiro dia, Ele já sabia. Depois o que vai acontecer depois do último dia, Ele já sabe. Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. E eu falo até mais, Deus sabe a cura do coronavírus. Deus tem a cura, Deus sabe. Mas Ele vai para entregar alguém na hora que Ele quiser. Ele entrega para alguém. E até lá, aquietai e sabei que o Senhor é Deus na sua vida. É tempo de levantar um altar de adoração. É tempo de parar de correria e pedir para que as coisas voltem ao normal. As coisas voltem ao normal. Eu te pergunto, que normal? Que normal que você quer que volta, né? Eu não vejo nada de normal naquilo que eu leio na palavra de Deus. Você quer que as coisas voltem ao normal? Que normal? Às vezes está pedindo para as coisas voltarem ao normal, mas aí de repente, no meio de um mar revolto, de uma tempestade, Jesus chega no mar e não pede para o mar voltar ao normal, mas no meio da dificuldade, no meio da loucura, Ele fala, Pedro vai andar sobre as águas. Não voltou ao normal, mas no meio da loucura, Pedro andou sobre as águas, meu irmão. Não é para voltar ao normal, é para fazer agora. É aquietai e saber que o Senhor é Deus na sua vida agora. De repente o povo está caminhando, tem uma montanha para um lado, tem uma montanha do outro, tem uma estrada para trás. Aí Deus fala assim, o caminho é pelo mar. O caminho é pelo mar. O que tem de normal nisso, meu irmão? Às vezes a gente fica perguntando, tem que voltar ao normal. Que normal que é esse? Que o caminho é pelo meio do mar, que o caminho é abrir o mar e a gente passar no meio seco. Não tem normal, nada de normal. Eu não vejo nada de normal. Num tempo de escribas, sábios e doutores da lei, Ele escolheu um pescador para mudar o mundo. Não tem nada de normal na história que eu leio na palavra de Deus, meu irmão. É tempo da gente parar de pedir que as coisas voltem ao normal e começar a entender que não é daqui para trás. Eu não quero viver aquilo que já passou, mas eu quero viver o que Deus tem para mim a partir de agora. O que Deus tem para mim a partir de agora. Não tem nada de normal, meu irmão. É olhar para frente, é olhar o agora e olhar para frente. Na Bíblia, na palavra que eu leio, eu nunca vi nada de normal. Normal é o que eu faço, eu saio de manhã, trabalho, volto, fico em casa, vejo filme e durmo. Isso é normal. Mas na palavra de Deus não tem nada de normal, meu irmão. Tudo que eu leio não é normal. E aí eu te pergunto, você quer que as coisas voltem ao normal? Back to normal. Existe até um movimento agora sobre isso. Voltar ao normal? Você quer realmente? Ou é tempo de você entender que não tem volta ao normal? Não é olhar para trás, é olhar para frente. O que Deus tem agora? Que decisão que você vai tomar agora, para que daqui para frente as coisas se tornem diferentes? É muito interessante isso aí, né? A gente vê várias histórias da Bíblia, né? Que as coisas saiam do controle. As coisas saem de Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. História que eu quero acabar essa mensagem falando para você dela. Lagar era o lugar de fazer vinho, era o lugar de botar uva e pisar.
e ele estava fazendo trigo, preparando trigo no lagar. Sabe por quê? Porque quando ele fazia lá na eira, que era o lugar de bater o trigo, os inimigos viam e roubavam, e ele passava necessidade. Existia uma guerra acontecendo, Gideão estava sendo perseguido, ele estava vivendo uma dificuldade enorme, inimigos querendo matar e roubar, ele passava dificuldade e miséria, e sabe o que ele fez? Ele mudou o lugar de fazer trigo, agora eu vou fazer no lagar. Sabe por quê? Porque o lagar é mais escondido, a parede é maior, eu consigo fazer sem ninguém ver. Ele não quis ir contra a situação, ele estava fazendo duas coisas, duas decisões. A primeira, se adaptando à nova situação. Agora não posso mais malhar trigo na eira, porque vão me roubar. Eu vou me adaptar a essa situação, eu vou fazer no lagar. Ele então se adapta. A segunda decisão, sabe qual que é? Ele estava lutando somente as lutas que Deus chamava ele para lutar. Ele não lutou lutas que ele não foi chamado para lutar. Eu vou me adaptar a essa situação até que a palavra de Deus diga ao contrário. Meu irmão, que decisões que você tem tomado nesse tempo de hoje e nesse tempo de dificuldade? Você é herdeiro das promessas de Abraão. Existe uma promessa da terra prometida. Existe uma promessa de Deus ser o seu aliado. Você pode usufruir 100% dessa promessa, mas você precisa decidir certo. Você pode lançar sementes ou você pode deixar heranças. Heranças e sementes, as duas transcendem gerações, mas uma é para a guerra e a outra é para a glória de Deus. Quais têm sido as suas decisões? Quais têm sido as suas decisões nesse tempo de dificuldade, meu irmão? Eu quero dizer, é tempo de você levantar um altar de adoração na sua casa, de aquietar. Deus parou o mundo, Deus sabia disso tudo, Deus deixou acontecer. É a palavra dele, mas ele falou assim: eu vou parar o mundo para que você possa se aquietar. Para saber tem que aquietar, aquietar e saber que o Senhor é Deus. Amém? Essa que é a palavra de Deus. Eu quero falar só uma coisa para encerrar esse assunto todo. Vamos dizer que esse realmente seja o fim dos tempos, que realmente essa pandemia vai surgir no anticristo, e desse anticristo vai acabar o mundo, Jesus vai voltar. Se o anticristo levanta, se realmente for o fim do mundo, eu vou falar com você, meu irmão, me segue lá no Instagram, que nesse dia que o cara se levantar, eu vou abrir uma live e nós vamos cantar juntos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque se for o último dia mesmo, tá ótimo. Não existe ressurreição sem morte, meu irmão. Não existe arrebatamento sem perseguição. Não existe Canaã celestial sem o anticristo. Não existe domingo de Páscoa sem sexta-feira da paixão, da morte. Não existe domingo da ressurreição se não tivesse morte na sexta. Foi assim que foi com Cristo. Mas sabe por que eu consigo encarar a sexta-feira da morte? Sabe por que eu consigo passar por isso? Porque eu sei que eu tenho uma promessa, a promessa de Abraão. Eu sei que no domingo é o domingo de Páscoa. Eu encaro a morte na sexta, porque sei que domingo é dia de ressurreição. Eu encaro a pandemia e a crise hoje, porque eu sei que amanhã o meu Redentor vive. Eu sei que amanhã ele virá. E se for o fim dos tempos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu anseio a volta do meu Salvador. Eu anseio a volta do meu Deus. E se for o fim dos tempos, a palavra diz: é lucro. É lucro, a morte para mim é lucro, porque eu vou me encontrar mais rápido com aquele que eu amo, com aquele que me amou primeiro. Querido, essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus. Deus, ele falou muito forte comigo, de verdade. Deus falou muito forte comigo nessa palavra, sobre as nossas decisões. A gente está num momento de mar, sabe? A gente está num momento de fé. A gente está ali, tem uma promessa. Você quer pular a promessa e fazer um Ismael, plantar uma semente fora da presença de Deus que não será reconhecida? Ou você quer esperar e continuar tendo fé? Você quer viver uma vida de fé? O que você quer fazer? Porque a escolha é toda sua, meu irmão, minha irmã. A escolha é toda sua. O que você vai escolher? Nós estamos na frente do mar, né? Tem caminho para lá, tem monte difícil, mas é montanha. É muito mais fácil que o mar, parando para ver, né? É muito mais normal eu voltar para trás e me entregar de volta para os caras que estão atrás de mim. Não, mata não, eu vou te ajudar. É mais fácil.
Mas Deus não tem nada de normal nas suas decisões, na sua vontade. O caminho é no meio do mar. O caminho é no meio do mar. E eu quero orar por você, para que o Senhor te dê sabedoria, para que o Senhor te dê força, para que o Senhor te dê unção, para que você possa decidir que o caminho não é o normal, que o caminho é loucura mesmo. É isso mesmo que é. Essa que é a palavra de Deus. É tudo o contrário do que a gente pensava. A gente quer voltar ao normal porque às vezes o que não é normal é desconhecido, mas a palavra de Deus, ela é mistério. É isso aí que acontece, é desconhecido. Meu irmão, eu quero orar por você. Como eu falei no começo, será que você está aí na sua casa com o mesmo fervor daqui da igreja? Se tiver, eu quero desafiar a sua fé nesse momento. Fica de pé aí na sua casa. Você vai ficar de pé na sua casa. Se tiver a sua família aí junto, fica de pé junto, todo mundo. E a gente vai orar junto. Meu irmão, eu quero que o Senhor transborde sobre você a sabedoria, para que você consiga fazer as decisões certas, que consiga gerar herança e não gerar só sementes. A gente vê o tanto de frutos de uma decisão errada de Abraão. O que você vai decidir? Feche seus olhos aí na sua casa comigo, de pé no seu lugar. Você vai fechar os seus olhos, e eu quero realmente, eu quero estimular a sua fé, meu irmão. Eu quero desafiar a sua fé. E você vai orar junto comigo, mas você vai orar em voz alta. Amém? Você tem fé para isso? Senhor meu Deus, nesse momento a sua igreja ora junto, é em unidade, Pai. Não sou eu orando e alguém ouvindo, a sua igreja ora junto. Nos lares e nas casas, nós nos colocamos de pé, Pai. Nós levantamos as nossas mãos, Pai. Aonde que nós estejamos, nós levantamos a nossa voz para pedir: Senhor Deus, abra a nossa visão. Senhor Deus, abre o nosso entendimento. Pai, dê-nos sabedoria para tomar as decisões corretas. Dê-nos sabedoria para plantar as sementes certas, para entender a sua vontade, Deus. Nós não queremos decisões que não serão reconhecidas pelo Senhor, que não serão reconhecidas pelo Senhor, porque a gente tomou fora da sua decisão. Pai, em nome de Jesus, Pai, que em cada casa o Senhor se faça presente agora, Pai, e nós declaramos que cada casa será um altar de adoração, Pai. Cada casa será levantado um altar de adoração, a qual a adoração não vai parar, Pai, e nós cremos que durante a adoração, e enquanto a adoração não parar, nós seremos herdeiros da promessa, Pai, a promessa da Canaã celestial, a promessa de uma vida eterna, a promessa de ter o Senhor como nosso aliado, Pai. Pai, existe uma promessa, essa promessa se estende a minha, graças a Cristo eu faço parte dessa herança também agora, Pai, e eu peço, Pai, que o Senhor esteja clareando a nossa visão e dando sabedoria para as nossas decisões, para que as consequências sejam frutos bons, para que essas consequências das minhas sementes sejam frutos bons, Pai. Que as sementes que eu plantar, elas darão alimento, elas trarão vida, elas não trarão guerra, elas não trarão morte. Em nome de Jesus, Pai, sobre cada casa, assim como Davi, um altar de adoração. Nós somos a igreja além das paredes, nós somos a igreja além do templo, além do prédio. Pai, é claro que nós sentimos saudade dos nossos irmãos e da comunidade, mas a minha casa, Pai, ela é um altar de adoração, Senhor. O Seu nome é glorificado aqui, Deus. O Seu nome é glorificado na minha casa, Senhor. E enquanto a adoração não parar, Pai, eu creio que a sua promessa diz que eu permaneço sendo herdeiro dessa promessa. Essa promessa feita ao pai Abraão. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor permaneça, Pai, essa promessa sobre nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Guie as nossas decisões pela fé, não pela minha necessidade. Pela fé, não por aquilo que eu estou precisando hoje. É por aquilo que é eterno, não por aquilo que é corruptível. As minhas decisões têm que ser por aquilo que é eterno, não por aquilo que acaba, porque nós vivemos pela fé. E esse é um tempo, Pai, eu sei que esse é um tempo
em que nós somos provados, que nós estamos sendo provados a viver pela fé, a viver pela fé. E eu quero ser, Pai, uma pessoa que vive pela fé. Eu quero passar por isso, não voltar ao normal e saber qual que é a próxima loucura que tem pela frente e saber que eu vivi pela fé e o Senhor continua conosco, Pai. E sobre todas as coisas, Pai, nós queremos dizer que nós te amamos sobre tudo. Amém e amém. Eu queria agradecer a presença de todos até agora e que o Senhor te abençoe e te guarde aí na sua casa. Se por acaso você, precisar de uma oração ou de alguma coisa, você entra em contato com a gente através das redes sociais, através daquilo que o Senhor colocar no seu coração aí. Entra em contato com a gente, a gente vai estar conversando, a gente pode orar, a gente dá um jeito, amém? Então, Deus te abençoe, semana abençoada para vocês.